Vamos iniciar nossa aula de matemática, dando continuidade ao conteúdo de adição, só que agora nós vamos trabalhar a adição com 3 parcelas. A adição nos dá a ideia de juntar, acrescentar, adicionar, né? Então, aí nós estamos observando, a gente estudou na aula passada a adição com 2 parcelas, e agora vocês vão aprender as adições com 3 parcelas. As crianças estão jogando. Observem no livro de vocês, na página 32, que nós temos aí 3 crianças que estão jogando. E aí, cada uma nesse jogo mostrou uma quantidade diferente de dedos das mãos. E quem disser primeiro a soma correta de todos os dedos marca ponto. Então, vamos observar quantos dedos cada criança mostrou. Então, nós temos uma criança que mostrou 2 dedos, outra criança que mostrou 5 dedos e uma criança que mostrou 1 dedo. Para determinar a quantidade total de dedos, efetuamos uma adição com 3 parcelas. Por que 3 parcelas? Porque nós vamos somar 2 mais 5 mais 1. E quando vocês fizerem esse cálculo, vocês podem contar até nos dedos de vocês mesmo. E vocês vão ver que o resultado vai dar 8. Então, não há melhor forma de aprender matemática do que praticando, né? Vamos começar nossa atividade da página 33. Crianças, a primeira questão diz que em cada item escreva e resolva as adições, a adição representada pelos pontos que saíram nos 3 dados. Nessa primeira linha aí de dados, nós podemos ver o quê? Que nós temos os pontos do dado nessa tabela e a adição já montada, que vocês vão montar no caso. Nós temos aí 3, o primeiro dado deu 3, o segundo dado 2 e o terceiro dado 1. Então, vocês vão montar uma adição 3 mais 2 mais 1. E aí, vocês vão somar. Quanto é que dá 3 mais 2? Dá 5. Mais 1 dá 6. Então, vocês vão colocar aí o resultado. Da mesma forma, vocês irão fazer com os outros dados, tá bom? 3 mais 2 mais 1, que é igual a 6. Na segunda questão, os alunos estão participando de uma atividade recreativa e foram reunidos em equipes pelo professor de educação física. Nós temos 3 equipes, uma equipe tem 4 alunos, na outra equipe nós temos 6 alunos e na terceira equipe nós temos 5 alunos. Então, escreva a adição que representa a quantidade total que participaram da atividade. Vocês vão dizer quantos alunos tem na primeira equipe, mais a quantidade de alunos da segunda equipe e a quantidade de alunos da terceira equipe. Vocês vão fazer esse cálculo e responder, colocar o resultado final aí nessa questão, na questão 2. Passando para a página 34, Bianca está representando adições usando as cartas de um jogo. Observe de quantas formas diferentes ela obtém o resultado 8. Esta carta representa o 1. Então, nós temos a primeira carta aí que representa o 1. Nós temos 3 conjuntinhos de carta aí embaixo, um com 2 estrelas, outro com 4 estrelas e outra com 2 estrelas. Então, você vai somar 2 mais 4 mais 2. Em seguida, você vai fazer a mesma coisa com essas estrelas que tem na frente, esses conjuntos com 3 estrelas, tá? Desenhe estrelas nas cartas a seguir para obter os resultados indicados usando apenas o 1, de 1 a 10. Então, vocês vão desenhar nessas cartas a quantidade que dê apenas o resultado de 5. Tijoima, mas eu não entendi. Muito bem, você vai desenhar, por exemplo, no primeiro quadrinho, primeiro retângulo, na verdade, 2 estrelinhas, no segundo 2 estrelinhas e no terceiro 1 estrela. Isso significa que
2 mais 2 faz 4, mais 1, 5. Então, você tem que preencher esses quadrinhos, mas a quantidade deles só podem chegar a 5, a letra A. A letra B só pode chegar a 10. E a letra C só pode chegar a 12. Vocês podem estar olhando no exemplo aí da terceira questão, bem em cima, onde tem essas estrelinhas. Vocês vão fazer bem parecidos, mas os números já estão definidos. Letra A, 5, letra B, 10 e letra C, 12. No último, na quarta questão dessa página, nós temos aí o sítio do avô do Lucas, que há vários animais. Nós temos vaquinhas, galinhas, patinhos, porquinhos e vocês vão observar a quantidade de cada um desses animais, porque vocês vão precisar observar isso para responder a próxima questão, tá? Da página 35. Crianças, se surgir qualquer dúvida em relação a essas questões que a tia Joilma está explicando, pode mandar mensagem, que eu mando um exemplo para vocês de como fazer a questão. Não fiquem com essa dúvida guardada na memória. Pode perguntar, que eu estou aqui à disposição de vocês para ajudar. A intenção é que vocês aprendam, tá bom? Então, a gente vai agora passar para a página 35, a nossa última página de matemática de hoje. Vocês já observaram todos os animais que há no sítio do avô de Lucas e agora vocês vão completar a tabela com a quantidade de animais. Quantas vaquinhas tem no sítio do avô de Lucas? Você vai colocar aí nessa primeira linha. Na primeira coluna fala o nome dos animais. Na segunda coluna você vai colocar a quantidade de animais olhando para a imagenzinha da página 34. Letra B. Que animal há em menor quantidade nesse sítio? Então, você vai observar na tabela que você respondeu os animais que têm em menor quantidade. E em seguida, vocês vão responder a letra C. Quantos animais entre patos, porcos e vacas há no total? Então, você vai juntar uma adição de 3 parcelas. Como assim, tia Joilma? Quantas vacas tem? Tem 2 vacas. Quantos porcos tem? Tem 3 porcos. Quantos patos tem? Tem 3 patos, 4 porcos e 2 vacas. Então, vocês vão juntar 3 mais 4 mais 2, que vai dar 9. Letra D. A quantidade de galinhas e vacas é maior ou menor do que a quantidade de porcos e patos? Então, você vai somar a quantidade de galinhas e vacas, que é 8 mais 2, e a quantidade de porcos e patos, que vai ser 3 mais 4. E aí você vai dizer se é maior ou menor a quantidade. Letra E. No total, há quantos animais nesse sítio? Você vai somar todos os animais, a quantidade de todos os animais do sítio, na letra E, e vai responder aí para a tia Joilma. Eu sei que está muito simples para vocês, tá? E vamos responder essa questão. Na última, vocês vão ter aí algumas adições para responder com 3 parcelas e com 2 parcelas. E cada resposta tem uma cor. Por exemplo, você vai responder as perguntas e em seguida a resposta dela você vai colocar com a cor que está sendo representada. Um exemplo, nós temos aí 8 mais 4 na asa da borboleta. 8 mais 4 é 12. 12, você vai pintar a resposta de 8 mais 4 de roxo. Por quê? Porque a resposta de 12 é roxo. Então, você vai pintar onde tem essa adição roxo. Da mesma forma, você vai fazer com as outras questões, tá bom? Com as outras adições. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. E se precisarem de mim, eu estarei aqui para auxiliar vocês. Um beijo. Tchau.